Olá, seja muito bem-vindo a mais um Know-How, podcast do UNASP feito para você. Você já sabe disso, né? E aqui é o momento de você ter mais conhecimento, aumentar... Aprender mais sobre, coisas novas, Exato. curiosidades. E aí, Paulo, você tá bem? Ah, menina, eu tô no meio do caminho, viu? Tá? Minha garganta tá Tô ruim, minha voz percebendo. tá no meio do caminho. Não Então, precisava ser tão clara assim, mas tudo bem. Entendi. Tá. Então, se você perceber que o Paulo falou pouquinho hoje... É a garganta, viu, por gente? isso, é. Tô tossindo bastante também, então quando eu falo muito, a garganta seca e dá vontade de tossir. É isso. E você, Thaís, como é que você tá? Eu tô bem, obrigada. Tá bem? Tô bem. Ah, então tá bom. Então. Tudo de bom. E hoje a gente tá aqui com um convidado mega especial. Você já sabe, né? Sempre é assim. Ele é o Leandro Pedroso, formado em música lá no NASP Engenheiro Coelho. Atualmente trabalha com crianças, né? Dando aula de música. Além de estar trabalhando na carreira solo, sendo compositor e cantor. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado. Tudo bem, Thaís e Paulo? Bem. Prazer estar aqui com vocês e é exatamente isso. É isso, é um prazer ter você aqui na mesa também com a gente. E já vamos começar perguntando quem que é o Leandro na Alameda do NASP? Pergunta polêmica, né? Bom, eu acho que o Leandro da Alameda do NASP... Quando você me perguntou isso, já me veio na mente o que eu fiz uma vez na Alameda do próprio NASP. Ah, fiquei curiosa. E me lembrou essa cena de quando eu cheguei lá, eu era novato ainda. Aham. E sentei debaixo de uma árvore. Voltando de um culto ali, peguei meu violão e fiquei ali. Então, eu acho que o Leandro da Alameda do NASP é alguém que tem uma vontade de poder extrair do ordinário alguma coisa a mais. Uhum. Nossa, top. Gostei. É o que veio na mente, assim. Muito bom. Top. E eu acho que isso se repete em outros cenários, em outros lugares, mas me veio essa imagem, coincidentemente, na Alameda do NASP. Aham, gostei. Foi muito bom. E já querendo perguntar, você falou que nessa época, lá no início da faculdade, foi o quê? 2017? Exatamente. Cheguei lá em 2017. Você já tocava e cantava. Eu comecei a tocar e cantar com 13 anos. Nossa, era isso que eu ia perguntar. Aham. 13 anos foi quando eu comecei mesmo, assim. Eu já cantava antes. Como geralmente quem cresce na igreja tem muita experiência musical. Sim. Experiência de coral e tal, mas na verdade eu tinha um pouco de receio, vergonha. Uhum. Porque eu via alguns primos, algumas pessoas que iam lá na frente, às vezes passavam vergonha. Eu falava, eu não quero passar vergonha também. Mas isso não deixava de me fascinar. Eu ouvia as harmonias, ouvia o pessoal cantando e eu ficava fascinado. Só que eu não me via como alguém que gosta de música, eu me via como alguém sensível a isso, mas não que Queria fazer, né? Exatamente. Praticar. Sabe quando você só admira, mas você não... Sim. Você fala, não vou fazer. Uhum. Tanto é que eu lembro que com 12 anos, ainda eu via o pessoal tocando, amigos meus, violão, eu falava, nossa, imagina se eu tocasse também. Ou cantasse, o pessoal cantava lá e eles falavam, você canta? Eu falava, não, jamais. Só que isso era uma fase, eu tava aqui em São Paulo, aí morei um tempo em Goiás, depois voltei para São Paulo, e aí eu estudava no Colégio Adventista do Campo Limpo, depois passei pro Colégio Adventista Taboão. Uhum. E lá, eu não sei, alguma coisa me deu que eu queria me explorar isso. Eu falei, eu acho que eu tentava cantar assim, aos poucos, tal, escondido da família. Quando meus irmãos olhavam, eu ficava até com vergonha, assim, nada. E aí, eu lembro que teve uma vez um show de talentos lá na escola de Sabuão. Tipo, não era quase nem um show, era só, vamos lá se inscrever e vamos. Aí eu falei, eu quero cantar. Eu já tava querendo cantar antes. E aí meus amigos que, tipo, me conhecem e sabem que eu nunca cantei nem nada, ficavam tipo assim, como assim, você canta? Eu falei, não, mas eu quero, né? Uhum. E aí eu ensaiei a música Sublime do Leonardo Gonçalves. Caramba, começou já assim? Uma música super simples, né? Só que na parte do encontrei o meu lugar. Aí eu não fazia lugar, fazia pra baixo, alguma outra frase. E aí... Mas eu lembro que eu fechei o olho ali, eu me senti bem. Eu cantei, eu fiquei feliz. Depois eu fui ver o vídeo cantando, eu fiquei um pouco com vergonha. Eu falei, uau, eu acho que... Pô, eu não quero fazer isso de novo, não. Mas essa vergonha não era maior do que a minha vontade de querer... Eu queria dizer alguma coisa, sabe? Uhum. Eu queria me expressar de alguma forma. E eu acho que a música... Eu já gostava de desenhar. Já gostava de... Me emocionava ouvindo música. Então eu achava que eu queria sintetizar isso de alguma forma cantando. E é engraçado, eu comecei a cantar e tocar ao mesmo tempo, né? Tipo, meu tio tinha um violão assim escondido, eu peguei e falei, tio, me dá umas aulinhas e tal. Ele foi falando lá e eu fui
fui fazendo os acordes. Só que eu cantava a música dos outros, só que eu ainda não... Eu tinha vontade de... Eu falava, ainda tem alguma coisa mais que eu quero fazer. Tá faltando, eu quero você fazer uma coisa. E aí foi quando eu comecei a explorar a composição. E aí na composição eu me encontrei de uma forma incrível, porque eu tinha um sentimento de que, uau, tem o mundo... eu posso criar um mundo, entende? Eu posso criar um mundo, eu posso imaginar, eu posso, sabe? E conforme eu fui explorando isso, eu fui vendo que realmente não há limites, né? Mas isso começou com você com 13 anos. Isso. A partir do show de talentos que você fez. Isso, show de talentos cantei, aí depois eu fui tendo outras oportunidades, aí depois eu coordenei um show de talentos com o pessoal lá na escola. Que legal. No ensino médio, e então aí já levou banda, já foi evoluindo, né? E aí eu cantei, o pessoal também... A gente descobriu que na escola tinha um monte de gente que tinha um monte de talento também, com vergonha, né? Uhum. E de se expressar, de cantar. E quando eu vi aquilo, isso me animava, sabe? Sim. Tanto é que nas escolas que eu trabalhei... já trabalhei aqui na escola do Pensar, aqui em São Paulo. E agora eu tô na escola adventista de Lins, lá em Lins. E eu tento... No tempo que eu fiquei aqui, eu propus... A gente fez um show de talentos com o ensino médio. Também eu cuidei da banda, a gente coordenou. E é uma coisa que me anima, porque foi onde eu me encontrei fazendo música, né? Fazendo arte. Eu acho que a gente pode sentar aqui e falar de música e falar de teorias há 2 horas. Só que quando você pega e faz por si só, aí você entende realmente, né? Então, acho que eu dou a oportunidade para os alunos. Eles estão com vergonha e tal, mas a gente vai lá, eu incentivo, vamos lá. Uhum. E agora eu tô começando agora em Lins também, já fiz as audições com os alunos, a gente vai apresentar dia 10 de novembro. Nossa, e eu já ouvi muitos alunos muito bons, então é uma coisa que eu gosto de inspirar nos outros, né? A vontade de eles se expressarem de alguma forma. Os alunos, qual que é a faixa da idade deles? Então, eu dou aula do maternal ao 5º ano, né? Então é musicalização infantil para criança. Ah, entendi. Só que lá eles têm também um coral para os adolescentes, que é do 6º ao 9º ano. Então, se você é do 6º ao 9º ano, qualquer turma pode participar do coral. E aí, a gente pensou em oferecer um show de talentos para essa turma mais velha. Porque os mais novos já têm musicalização, já vão apresentar cantatas e tudo mais, e os mais velhos apresentam esporadicamente. Então eu pensei, a gente pode trabalhar com eles, até porque o 9º ano já tá saindo. Então é uma oportunidade para eles terem... Também não teve show de talentos lá ainda. Então a gente pensou, vamos com eles. E aí foram surgindo, a gente foi nas salas falando e tal. E é legal, tanto trabalhar com as crianças, né? Quanto trabalhar com os adolescentes. Eu me divirto com ambos. Muito bom. Nossa. E assim... A composição veio junto com essa sua vontade de cantar e tocar, né? Sim, sim. Foi meio que tudo ali na mesma época. Foi, na verdade, um pouquinho mais depois, né? Uhum. Quando eu comecei a cantar, ainda tocando violão, tentando pegar algumas músicas. Aí eu tentava compor alguma coisa, juntar algumas frases. E aí eu lembro até também. Sempre é meio assim, eu vou, faço, divulgo. Aí fico meio assim... Será que era isso mesmo que eu queria? Tanto é que a primeira música que eu compus, ela se chama Vem, né? Eu postei no Facebook, né? Que era a nossa plataforma. Nós que somos já... Mentira. A gente é jovem, né? Então... Eu postei lá no Facebook, né? E aí eu... Tava feliz, né? E todo mundo... Uau, Leandro, legal. Nossa, que bonito. Só que às vezes a gente é muito autocrítico, né? Mais do que os outros. Sim. Tem pessoas que são críticas, mas... na grande maioria, as pessoas às vezes ouvem e passam. Mas na nossa mente fica ali. Poxa, será que realmente... E aí eu postei, fiquei feliz do retorno, assim, das pessoas. Só que eu, olhando aquilo ali depois... Porque eu tinha um problema, eu não gesticulava muito bem. Assim, eu cantava meio com a boca fechada, assim, super anasalado. E aí, sabe quando passa um tempo, você olha pra mesma coisa... E você olha com outros olhos. Uhum. Então foi isso que aconteceu. E eu olhei com os olhos assim, eu falei, meu Deus, eu vou apagar esse vídeo. E você apagou? Na verdade, eu não apaguei. Eu arquivei. Só eu posso ver. E pessoas que eu sei que vão me zoar com honestidade. Uhum. Então não é pra todo mundo, né? Então eu deixo ali. Não sei. Eu gosto de rever, às vezes, pra pensar, uau, que bom que bom que eu evoluí. E aí... aí eu fiquei um tempo sem compor, até que eu fui num culto no Campo Limpo aqui, e eu tava um dia meio nublado, eu falei, vou pro culto.
Eu não queria, eu tava muito meio desmotivado. Mas eu fui lá de manhã, vi um culto assim, e eu fiquei prestando atenção porque o jeito que o pastor pregava era muito diferente. E aí ele falava sobre questão, tipo, se você quer ir pro céu... Tipo, ele tava invertendo as coisas. O objetivo não é ir pro céu. O objetivo do cristão é a cruz primeiro, porque Cristo veio pra perder. Então ele foi falando, dialogando sobre isso, e aquilo explodiu minha cabeça. Uhum. E eu cheguei em casa e comecei a compor uma música que se chama O Destino é a Cruz. Que inclusive até meu amigo que tá aqui assistindo, ele canta também. E tá sendo gravada essa música. Que legal. Na verdade já foi gravada a parte vocal, tudo. Falta agora a parte visual. Vai ser um single ou um CD? Vai ser um single, primeiro. Tá. Tem 2 singles, na verdade, que eu tô gravando. Um já tá gravado, já tem clipe e tudo. Falta a capa. E o outro é Seu Destino à Cruz. A primeira é Tudo Novo e a outra é Destino à Cruz. E aí, tanto olha só, eu comecei, acho que em 2013, por aí, que eu divulguei essa música, O Destino à Cruz. Nossa. Primeira vez no YouTube ali, bem voz e violão, tranquilo. Então, essa é a sua primeira música? Vamos dizer assim que é a segunda. Porque a primeira foi aquela que eu apaguei. Uhum. Então essa, sim. eu acho que a partir dessas coisas deslancharam mesmo. Legal. Tipo, eu falei, nossa, isso aqui realmente... eu gosto de fazer isso. Então eu comecei a desenvolver mais isso de uma forma bem espontânea, assim. Não tinha intenção nem pretensão nenhuma. Sim. E você vê, acho que quase 10 anos depois é que eu tô gravando realmente Então, essas músicas. Então tipo, eu tô realizando um sonho, né? Do jeito que eu gostaria. Claro, tem suas limitações, mas bem melhor do que, por exemplo, minha mãe sempre falava, grava, Leandro, tipo, você já tá... Mas eu não tinha nem, sabe, ideia de como gravar, noção de mas como gerir, né? eu tinha noção do que eu queria, e não tava ali ainda, entende? Eu achava que tinha que desenvolver mais, ter mais coisas ao redor pra somar. Então, realmente, a música amadureceu, eu amadureci, minha voz amadureceu, e aí eu amadureci tanto como compositor, como também como eu vejo como artista. E a forma como eu via minha própria arte. Então, isso ajudou muito a ter mais segurança na forma de gravar. Sim. Eu imagino porque eu também faço arte, só que minha arte é na fotografia. Ah, é? Então, Legal. assim, a parte do sentimento, do que a gente faz, a gente sempre quer entregar o melhor pra outra pessoa. Sim. Só que, às vezes, tipo, a parada tá muito legal, muito legal. Por exemplo, meu exemplo, minha foto tá bem equilibrada, tá bem editada e tudo mais, mas eu vejo um detalhe, uma cor diferente ali, que tipo, pô, esse ali tá me incomodando. Mas eu mostro pra uma outra pessoa, a pessoa não faz nem ideia, nem percebe. E eu acho que tem muito esse lado crítico da nossa própria arte. Eu acho, às vezes eu me pergunto se também isso vai além da arte, né? Eu acho que na arte isso fica um pouco mais explícito, porque é uma coisa que depende de uma certa aprovação, assim, de alguém, vamos supor, não gostei. E a gente tem as coisas que a gente não gosta. Isso é difícil de entender. Eu demorei pra entender que, tipo assim, eu tô fazendo uma música, eu quero que as pessoas gostem. Mas aí tem coisa que eu não gosto, sabe? E, tipo assim, a pessoa continua fazendo e tem milhares de fãs ou milhares de pessoas que gostam. Ou às vezes só, sei lá, alguém que gosta. Sim. E tá tudo bem, sabe? Até eu entender isso, porque antes eu tinha um receio. Eu cantava ali, eu pensava, será que as pessoas realmente gostaram? Será que elas, sabe, se sentiram? No fundo, eu ficava tão preocupado que às vezes eu perdia eu mesmo de curtir essa caminhada. A própria essência que você queria passar para as outras pessoas, você tava perdendo, né? Fica um pouco tenso, sabe? E eu acho que é uma tensão legal até certo ponto, para você se desenvolver, para você crescer. Mas quando isso começa a impedir você de caminhar, de tipo, de divulgar as coisas, porque você acha que nada tá bom, eu acho que isso é complexo. É bom mesmo com, por exemplo, um exemplo disso é no Instagram. Às vezes posto vídeos lá cantando, eu divulgo lá. Mas 70% do que eu posto, eu não postaria. Tipo, se eu tenho tempo, eu gravo 1000 vezes. E ainda assim eu vejo os menos... Primeiro excluo os horríveis, né? Depois vai os médios, depois os que... Os menos piores. E aí nos menos piores eu vou lá e posto. E tem gente que fala, uau, legal. Que, sabe? Com certeza tem gente que não gosta. Mas, tipo, a pessoa segue a vida dela. E eu sigo a minha. Eu fiz o que eu tive prazer de fazer. Sim. E às vezes tem um retorno muito bom, às vezes não tem retorno, mas será que precisa também de sempre um retorno, tipo, uau,
continue. Porque às vezes a nossa própria aprovação já tá bom, né? E tipo, cara, eu gostei, sabe? É o que importa. Eu acho que isso se torna libertador também. Sim, e eu acho que isso também vem por conta do... Como eu cresci a arte linkada com o meio religioso, às vezes eu sempre via isso como assim, a arte tem o fim de evangelizar, sabe? Eu tenho que fazer pra eu cantar e adorar a Deus e tocar o coração de alguém. E isso me deixava com uma certa visão, assim, tá certo? Pra mim tá certo, eu tenho esse objetivo, eu tenho essa intenção. Mas será que é só isso? Será que é só uma forma que eu tenho de adorar a Deus cantando? Será que se eu, como eu faço nos improvisos, se eu cantar sobre uma história de alguma coisa, eu tô me expressando, eu também não posso estar... louvando a Deus. Louvando a Deus de alguma forma. Se a gente pode louvar a Deus comendo, bebendo, então por que não? Eu tenho que estar sempre citando Jesus e, sabe, a vida... Viver já é uma adoração, né? Então a música, ela reflete a vida e vice-versa. Então isso foi me tirando alguns pesos, sabe? Algumas travas que me deixavam assim, sempre, nossa, eu tenho que tocar alguém, sabe? Não, eu comecei a aproveitar mais e da mesma forma eu acho que dá pra se aplicar com outros. Então, tipo, no seu início, a maioria das suas composições era linkado à parte cristã, então. Sim, A primeira música não. A primeira música foi uma experimentação onde eu linkei desenho animado com frase do Fantástico. E fui montando ali podia ter trazido pra gente colocar ali, ó, pro pessoal ver essa beldade, essa obra incrível. Eu acho que um dia que ainda eu tiver... não tá na hora. O mundo acho que não tá preparado pra esse nível de vergonha, sabe? Mas, enfim, talvez um dia, né, eu falo assim, olha, essa música foi a primeira que eu compus, aí 30 anos depois eu faço o paralelo. Seria legal, né? Sim. Eu acho que composição na minha visão, é um dom muito lindo que Deus dá a alguém, sabe? É algo, assim, muito diferencial. Eu sempre fico pensando, gente, como deve ser compor, sabe? Eu não tenho esse dom, então não sei. Eu já comentei isso com a Cat, ela tá aqui. Ela faz poesias, e isso também, eu sempre fico pensando, gente, é um dom muito lindo. Você criar algo, é realmente muito artístico isso. E hoje, o que te inspira a estar compondo? Uau! Porque você falou que a sua primeira composição veio de um sermão, foi isso? Isso, a segunda ali, A segunda, na verdade. Então, veio de um sermão e eu percebi que eu posso expressar minha visão sobre Deus e que eu posso expressar as minhas visões, meu relacionamento com Deus através de música. Então, eu fui compondo várias músicas sobre... Eu gostava muito da história da redenção, né? Eu lia o livro A História da Redenção. E isso me ajudava a, tipo... Enquanto eu lia, a leitura sempre me ajudou. Apesar de eu não ter o hábito de leitura, toda vez que eu leio, eu me sinto mais seguro para escolher e selecionar palavras, para me expressar musicalmente. E através da leitura, me vinha ideias sobre, tipo, temas fechados, histórias fechadas. Tipo, começo, meio, fim. E aí, eu ia explorando e compondo. E como eu lia bastante livro cristão. Isso me ajudava. Até mesmo quando eu não lia poesia, tipo, Clarice Lispector, Carlos Drummond, que são os primeiros, assim, que me fizeram me apaixonar por poesia, pela manipulação da palavra em si. Eu comecei isso me dava bastante segurança para compor. Só que foi passando o tempo e eu descobri que eu posso compor sobre a vida, né? E eu posso compor sobre Deus em relação à minha vida, eu posso compor sobre eu em relação se eu estiver apaixonado por alguém, se eu estiver com fome, se eu estiver cansado de alguma coisa, sem esperança, se eu estiver muito feliz. Então eu posso compor sobre tudo isso. Até sobre coisas tentando ter empatia com outras pessoas, com o sentimento que elas têm, com o que elas passaram, e tentando linkar isso com alguma coisa que eu já tenha sentido e transformar isso em alguma canção. Então, pra mim, hoje, eu vejo compor, e eu posso falar isso, você deve pensar, nossa, então ele é fácil, né? Eu tenho um dilema com isso, porque às vezes é fácil e às vezes não é. Tem músicas que eu tenho aí há, sei lá, 10 anos que eu não termino.
algumas 3, outras eu Essa faço em uma segunda semana. música, por exemplo, que você comentou com a gente, ela já estava finalizada há muito tempo? Ou Não, desse tempo então, pra cá que você foi finalizando? Em 2013 eu terminei ela. E ela tava pronta desde 2013. Nossa, cara. Muito Agora, em 2022, que eu tô gravando. E provavelmente em 2023 vou lançar. Então, 10 anos ela pronta, sabe? E tem outros que eu já... E é engraçado, porque a gente muda e as nossas ideias, as nossas visões de mundo mudam. E isso reflete também no que a gente cria. Sim. Talvez na fotografia, talvez na pintura. Ou em qualquer outro meio artístico. Então, muda bastante. Só que, voltando na sua pergunta... que é como eu me sinto, né? O que te inspira. O que me inspira. Hoje. Essa pergunta eu acho boa porque, às vezes, não tem inspiração. E é engraçado porque tem um artista que eu gosto muito, que é o Djavan. É um compositor que eu fico igual você. Você falando de composição, eu não sei nada de composição. Quando eu olho esse cara, ele pega a palavra, ele brinca, e não é só a palavra, é a musicalidade dele. Eu fico assim, tá... Como? Eu fico impressionado. E ele é uma dessas pessoas. E eu tava vendo a entrevista dele, ele falando sobre as pessoas... Ele falou de uma música que ele fez, que era um clássico, assim, sei lá. Eu acho que era Oceano, alguma coisa do tipo. E aí eles falaram, nossa, você devia estar muito inspirado, né? Quando você fez essa música, muito apaixonado. E ele falou, não, na verdade... como o trabalho dele é compositor e cantor, se ele não compõe, ele não tem comida na mesa. E é igual, sei lá, igual qualquer outro trabalho. Eu tava refletindo nisso esses dias, sei lá, tipo, se um médico não tá inspirado pra trabalhar, ele não vai... Não vai trabalhar, porque ele tá inspirado. Tem que ir igual um cobrador. Ele vai lá, ele precisa trabalhar. E um compositor também. Mas qual que é a diferença da arte para as outras coisas? É que, às vezes, eu penso, a gente deixa muito no subjetivo e tem o dom, né? Tipo, é um dom, você tem o dom de compor. Mas todo dom precisa ser exercitado. E conforme você vai exercitando esse dom, ele se torna algo natural a ponto de você não precisar de uma injeção de... Nossa, de coisas externas. Só quando alguma coisa super incrível acontece. Porque a maioria que eu percebo assim na vida, inclusive vai até falar numa música que eu vou cantar sobre, ela é simples, é normal. Tipo, você vem, você trabalha, você conversa, grava, vai pra casa, dorme, café da manhã, lava roupa. O cotidiano. Então, tipo, aí às vezes tem um evento, um show, ou sei lá, um aniversário, ou uma viagem. Mas a maioria da vida é isso. Então, tipo, será que você ordinário, sempre... né? Será que você sempre vive assim, você acorda de manhã, nossa, que legal, vou trabalhar. Vamos, vou gravar um podcast, tipo, é legal, porque tem eu aqui hoje, eu sei que vocês ficaram muito... Mas assim... na maioria das vezes a gente é uma coisa normal, às vezes até ruim, porque se torna enfadonho. Então ver alguma coisa artística, um diferencial nisso, é um exercício também da sua própria visão. Cada um enxerga de um jeito, tipo, lembro quando eu já fui comportor, né? Trabalhava de porta em porta, vendendo livros. Até pra quem tá assistindo a gente não sabe o que é comportagem, né? Você comportagem. Você quer explicar? Já eu nunca também? fui. Nunca? Também não. Também não? Não. Então, olha só. Comportagem é um projeto da Igreja Adventista que visa auxiliar alunos da faculdade ou do ensino médio também. Não lembro, mas eu era da faculdade. Do ensino médio também. A venderem livros para pagarem sua faculdade. Então, no período das férias, ou às vezes até em 6 meses, varia. Um projeto, né? Os projetos variam. Eles trabalham vendendo livros e o lucro eles juntam para poder continuar estudando. E foi assim que eu consegui me manter lá no NASP. Que legal, não sabia disso. Mas eu tava falando isso porque de cada um ver o mundo de um jeito diferente. Eu, como comportor, quando eu chegava numa cidade, eu já via, nossa, aqui seria um bom lugar para eu poder passar para vender livros, sabe? Para eu dar oferta. E aí eu comecei a perceber que várias coisas na vida, tipo, de várias pessoas. Por exemplo, como que um jornalista vê uma notícia, ou um acontecimento, um fato? Como é que um fotógrafo vê uma cena? Ele pensa, nossa, isso aqui com uma luz seria muito boa. Esse ângulo, sabe? Então, o compositor também treina. Eu acho que tem como se treinar para você ver determinados assuntos, determinados filmes, ou cenas, ou sentimentos, ou situações, até mesmo do dia a dia, para transformar isso em canção. Então, se você pudesse deixar uma dica para quem sonha já tem esse lado mais aflorado, mas quer
continuar nisso seria ler e explorar Isso. mais, né, os A arte, né, sentimentos. em si. Eu acho que seria isso, ler, tentar sintetizar as coisas que ela assiste, que ela ouve. Tipo, qual é o tema dessa música? O que ela tá me dizendo? Mas, principalmente, se arriscar, sabe? Porque, tipo assim, eu acho que a gente tem medo de ter ideias ruins. Tipo, não, eu vou compor isso aqui, mas será que vai ser bom e tal? Vai, sabe? Eu acho que o que entra nesse ponto aí é o que antes me afetava muito. Uhum. Que é de, tipo, nem o fato de, não é tão bom, mas o fato da crítica da outra pessoa, da gente se Sim. importar Com o que ela a outra vai... pessoa vai pensar sobre aquilo. E eu acho que tem o seu valor, por quê? Porque ninguém faz arte sozinho. Você tem que compartilhar com alguém, você tem que inspirar alguém. Sim. E aí volta naquilo lá que eu falei. Tem que tocar alguém de alguma forma. Mas quem é o primeiro personagem que precisa ser impactado? Então, eu acho que é você. Se você tiver realmente uma... Não, eu tenho... Eu acho que a intuição tem muito a ver com a arte, né? Tipo, eu sinto que isso é o que eu quero dizer. É o que eu quero expressar. Então, acho que você se arriscar de verdade, tipo assim, sem medo de falar, mas eu vou fazer e tal. Não, acho que o desenvolvimento, o aprendizado é composto de ideias ruins, sabe? Porque nem tudo vai sair uma perfeição, uma pintura boa, um desenho bom, uma super apresentação. Né? Eu acho que é se arriscando e tentando e errando e ficando desesperado sem saída. Aí encontrando alguma coisa, ou deixando pra lá, mudando de assunto. Então, acho que é isso, é tentando, se arriscando, não tem outro meio que eu encontro. Assim. Tem que se jogar, né? Exatamente. Eu estudei lá no NASP Engenheiro Coelho na mesma época que você. Uhum. E a gente participou, tipo, você participava do coral universitário e eu do coral de Libras. Uhum. E a gente fazia muitas apresentações juntas, né? Que legal. Pelo Brasil. Que lá no NASP e algumas viagens, né? Que a gente fez, o coral de Libras. E eu lembro que a música Sopro era cantada pelo coral e depois foi gravada no segundo CD do coral universitário, né? Fonte da Vida. E ela é de sua autoria. Uhum. E eu fiquei curiosa em saber o que te inspirou nessa música para você escrever e também como que foi esse processo do Clênio, o regente da época. Pedir a música. Como que foi isso? Eu sempre acho engraçado quando me perguntam essa do sopro, porque tem um background de como surge uma música, porque ela surge antes de ela surgir. Tipo, eu vou vivendo a minha vida, né? Uhum. Tendo minhas experiências, lendo, refletindo. E uma hora eu pego o violão e tento soltar aquilo de alguma forma, um caderno e tal. E eu lembro que eu voltei da escola, tava tendo um pôr do sol, assim, da minha janela, e não era aquele, uau, pôr do sol, mas era um pôr do sol. E aí eu peguei o violão, posso pegar? Já? Com certeza, eu quero que você dê uma palhinha aqui pra gente. Tá. Aí eu peguei o violão, primeiro eu joguei a mochila longe, né? E aí eu peguei o violão e tinha uns acordes, tipo, que já ficam na minha mente, né? Tipo, esse aqui. Aí eu só fui arrastando pra frente. E aí eu comecei, tipo, cantarolar, tipo... Aí eu fiquei pensando no próprio momento que eu tava vivendo. Tipo, eu tava pensando, nossa, todo dia é essa rotina, né? Vou pra escola, volto. E aí surgiu a primeira frase. A maioria dos nossos dias são simples, são normais, tão normais. E a gente se acomoda tão fácil com o que faz, com o que fez. O teu hoje é uma eternidade. E ontem mesmo eu era uma criança. E a vida é um sopro, e a vida é um sopro que se esvai.
E a vida é um sopro, e a vida é um sopro que se esvai. A maioria dos nossos amores são frágeis, são só de palavras. E se eu amar apenas quem me quer bem, que diferença isso faz? Debaixo do sol, a vida não faz sentido algum, mas eu vivo lado de lá do sol, e a vida é um sopro, e a vida é um sopro que se esvai. E a vida é um sopro, e a vida é um sopro que se esvai e que não volta atrás. Meu Deus, Nossa. essa música é muito bonita. Eu tô muito Caramba. emocionada. Nossa. Sério, deu um flashback Deu do uma Nasce, assim. nostalgia. Pois é, e esse refrão, porque eu tava contando sobre isso, né? Refletindo sobre como é tudo meu cotidiano. E aí eu fui linkando algumas coisas que eu tava lendo ultimamente, tipo, poesias que falavam assim, que o hoje é uma coisa que nunca se distancia do ontem e nem do amanhã. A gente sempre tá no eterno hoje, sabe? Aham, verdade. Então por isso que eu falei, tipo, o teu hoje é uma eternidade. E aí vou linkando com outros meios, tipo, mas ontem mesmo... Então é essa brincadeira com o tempo que acontece. Parece que passa rápido, mas a gente sempre tá no mesmo lugar. Então essa... E aí vai pro sopro, que a vida é um sopro. E até mesmo eu, quando canto, essa ideia de flashback, sabe? De você reviver momentos, de você extrair memórias de momentos com pessoas que você ama, às vezes momentos difíceis que você passou, que você nem imaginava. E é justamente isso. Depois falando sobre pessoas que a gente ama, que se vêm, que se vão. Então, é justamente... É sobre essa questão. Eu transcendi ali, né? Tipo assim, tá, eu tô vivendo esse hoje aqui, mas a vida é bem maior do que só esse momento. Mas, enfim. Aí eu sempre comento, né? Porque, tipo, canto ela. E não é daquelas que fala amém, né? Glória a Deus, a gente vai morrer, né? A gente é só um mero pó. E eu já cantei ela em asilos, assim, tipo, achando que isso seria uma boa opção, né? Pra refletir, né? Mas o pessoal já tá ali na... Eu não ia falar essa expressão, mas eles estão próximo de um momento que a gente provavelmente, naturalmente, está um pouco distante, né? Então, acho que não era... Eu comecei a pensar, acho que essa não é uma boa, né? Cantar. Nem aniversários, né? Acho que é mais em podcasts mesmo. E assim, ela foi um sucesso, né? Continua sendo. Eu vi que no seu canal ela tem mais de 15 mil views. No canal do Coral Universitário ela tem mais de 26 mil views. Sério? Sério. Nossa, nem eu sabia dessa. Sério, então contando tudo, tem, tipo, pois é, muitos views. Ela pode foi colocar gravada... umas 35 aí, porque foi tudo minha. Porque foi só eu ouvia você, muitas... Cara... Chorando ali. Toda... Nossa, essa música me ajudou muito. Que coisa. Já passei por Olha. momentos complicados, né? Tipo, psicologicamente. Que eu ouvia muito... Eu gosto muito de divisão de voz, de coral, assim. Então, quando eu ouvi ela no coral, que foi a primeira experiência que eu tive... Pra mim foi... Sabe, um momento que eu parava... E ficava refletindo e desligava do mundo ali. Cara, que bom. É o jeito que eu gosto de ouvir música também. Eu gosto de viajar. E é muito bom saber disso, porque a gente nem imagina, né? Imagina, eu cheguei lá no meu quarto, toquei. E isso pode influenciar outra pessoa, isso pode ser... Eu lembro que eu até tava conversando uma vez com a Elo, que tá aqui, minha amiga, que às vezes a música vira uma morada, né? Pra pessoa. Tipo, você passa por um momento e ela te acolhe.
Opa, desculpa. Não. Então, quer dizer, desculpa pra mim, né? É. Mas, conforme você vai visitando essa música, ela vai te ajudando naquele momento, ela se torna um lar ali, onde você pode revisitar outras vezes e se lembrar dessas situações. Sim, então, tipo, eu passei por isso, mas hoje eu tô bem. por isso que às vezes acessa coisas que às vezes a gente nem sabe que... Às vezes eu ouço alguma música que eu lembro de uma coisa que eu nem sabia, nem lembrava que existia mais, sabe? Um sentimento, uma sensação, um momento. E isso é muito difícil de expressar em palavras, mas é muito pessoal e eu acho que tem a ver com essa forma de como cada um vê o mundo. Mas o lance do Clênio... É, isso que eu ia perguntar. Primeiro eu gravei a música com alguns amigos, né? Eu toquei na rádio lá do NASP. No primeiro ano que eu tava lá, tinha rádio. A rádio. Só que era a rádio com os programas... Você lembra do Renato Garibaldi? Sim. Então ele fazia umas Nossa, rádios. É muito legal. Professor. Ele era professor de quê? Ele me deu sociologia e filosofia. Pra mim foi só sociologia. Eu queria ter tido filosofia. Foi muito bom. Mas ele era sensacional. E aí, toda vez antes de começar, a gente cantava, né? Que era só pro pessoal de música. Que legal. E aí, no último que teve, eu lembro que meu amigo ia cantar. Aí, só que ele já tinha cantado. Ele falou, canta você. E eu queria muito cantar. Então, foi tipo minha primeira apresentação no NASP, né? Só pros meus amigos da sala. Uhum. E eu cantei essa música, Sopro. E aí, no final, tinha um amigo meu que falou, cara, que música bonita. O que você quer dizer, tipo, com a vida é um sopro? Falei, eu me senti tentado a falar o óbvio, né? Tipo, quer dizer que a vida é meio que um sopro, passa rápido, sabe? né? Assim. Eu não tinha o que falar além disso. Eu só falei, eu acho que é tipo que a vida meio que... Sabe? Meio que é um sopro, Que ela acaba, rápida. tem que Eu não consegui aproveitar. fugir do óbvio. Aí ele ficou assim, cara, muito legal, vamos gravar ela. Eu falei, sério? Ele, sério? E ele produzia muito bem. Nossa, Inclusive, se ele que da estiver hora. assistindo, o André Matheus, ele é um super produtor, e aí de repente ele falou, quer saber, eu vou virar piloto de avião. Oh. Ele não virou mesmo? Tipo, Não! piloto de avião. Até hoje eu falo, louco. caraca, você é um super produtor. Mas eu tenho certeza, se ele falar, eu quero voltar a produzir, ele volta e vai ser excelente, Sucesso. porque ele já era. E um abraço pra ele, se ele estiver assistindo, inclusive. E ele falou, vamos gravar, juntou uma galera, gravou, eu gravei a voz lá na Rádio NASP. Nossa. E aí tava o áudio lá parado. Aí eu peguei, juntei com outro amigo lá do NASP também. Falei, quer saber, se eu não fizer alguma coisa, fica esse áudio aí pra sempre. Aí eu selecionei algumas imagens no Pixels Vídeo, sabe? Aqueles bancos de imagem grátis. Só que eu falei, eu quero essa imagem aparecer em tal momento, essa aqui em tal. Eu montei e selecionei todas. Só que como eu não sabia editar, ele editou. A gente ficou 10 horas editando. 10 Meu horas? Deus. Meu Deus! E quando a gente tava numa viagem... Ficou 10 horas, porque tava, tipo, sendo uma experimentação. Eu desci no quarto dele, achei que ia ser rápido. A gente ficou lá 10 horas no quarto, e quando terminou, a gente assim, Não foi nem pra janta? Não, quase que a gente não foi. Mas a gente ficou lá, e aí terminou, ele me mandou, e aí eu lancei, inclusive eu tava em viagem com o coral universitário, a gente tava em Goiânia. Ah, legal. E aí, é engraçado porque pro Clênio eu mandei um monte de música. Eu cheguei no NASP lá, eu achei que ia ser assim, né? Eu mandar as músicas pras pessoas e ela falar, uau, que legal, você tem talento, Vamos que tal tocar. você gravar com todo um CD comigo? Não, Uhum. foi bem diferente. E aí, eu mostrei pro Clênio, né? Falei, Clênio, tenho músicas. Você também tem um coral, né? E eu achava que alguma coisa ia dar, mas Vamos juntar? não deu nada. Vamos fazer a collab. E aí eu mandei ele, não, me manda lá os áudios. Mandei, ele nunca ouviu. Ele até falou Que depois. triste. Nunca ouviu. Na verdade, depois que teve a Sopro, ele chegou a ouvir algumas outras, né? Então o que acontece? Eu entendi. Tipo assim, eu gravei voz e violão, uma coisa super crua. Isso não ia impactar, mas quando eu lancei o clipe, e eu tava na viagem do coral, eu mandei o link no grupo, né? E aí ele ouviu a primeira vez, ele... Legal, tal, mas não falou nada comigo. Deu pra perceber que ele viu, mandou os parabéns lá e tal. Só que quando eu tava no NASP, voltei, ele falou... Eu acho que foi um tempo depois ainda, falou que ia ter a gravação, né? Eu tava tocando piano na escola de artes. É legal, né? Que a gente nunca espera. Quando a gente sempre espera, não acontece. Aí quando eu tava ali, tal... Ele apareceu. Aí ele apareceu, Leandro, a gente vai gravar um CD ano que vem e tal. E sabe a sua música, Sopro? Queria muito que tivesse junto. Você aceita? Aí eu fiquei assim, É óbvio. eu vou pensar no seu caso. Falei, cara, com certeza. Com certeza.
Aí depois ele falou, tá, depois você me fala quanto que é o valor. Aí eu, claro, o valor. Claro, Nossa, eu nem de tava passar. pensando nisso, Tipo, é verdade. Tem o valor, e, né? Aham. E aí, sim, Loucura. aí foi a primeira música que eu vendi. Depois eu tive mais experiências com venda de composição. Ainda é uma coisa que eu tô desenvolvendo. Até agora, além dele, mais 2 pessoas, né? Compraram músicas minhas, tipo, que procuraram, assim. E umas foram, tipo assim, cara, essa música já tá pronta, eu quero gravar. Aí ele pegava, outra foi, tipo assim, eu tenho 3 frases. Aí eu terminava. Aí, tipo, terminava a melodia e tudo. entendi. Então, era... Aí entra esse lance que eu lembrei do Djavan, né? Tipo, pô, às vezes eu não tava inspirado, mas eu tinha que ir lá. Mas também teve problemas, por exemplo, teve gente que pediu pra eu compor música que eu não consegui. Tipo, simplesmente eu Travou. travei, fiquei com medo. Falei, como é que eu vou falar disso? Tipo, e eu falei, não, eu tenho que viver mais algumas coisas pra... E aí ficou no limbo. E aí eu entendi que, era melhor ter feito ruim e ela... Ruim não é o meu objetivo fazer ruim. Uhum. Mas fazer. É melhor uma coisa que existe do que uma coisa que sempre ficou numa ideia. E, Nossa. enfim, aí eu comecei a compor, mas aí ficou pra mim. Mas eu tava falando disso porque o Clênio... O cliente então, ofereceu. Aí foi aí que eu desenvolvi mais isso. Aí eu fiquei muito feliz. Depois a gente cantou, eu fiquei emocionado no lançamento. Uhum. Tinha o pessoal de Libras também. Né? eu fiz bem aqui, Você fez aqui? timidazinha. Um pouquinho, assim. Pois é, eu nunca lembro. Como que é a vida é um sopro em Libras? A vida... A vida... Eu lembro que, na verdade, não significa a vida é um sopro. A vida passa, né? A vida tradução. acaba. A vida acaba. E daí aqui, isso esvai, daí a gente fazia assim e assoprava, tipo... Que legal. Aí, bom, é isso. Mas tem o restante da música, né? Que a gente fazia também, não fazia só o refrão. Mas eu tenho, assim, umas lembranças de quando vocês ainda estavam ensaiando a música, antes de gravar e tal. Que às vezes eu ia no final do ensaio lá, que o Lucas cantava no coral, eu ia lá esperar ele pra gente ir pra faculdade. E eu lembro de você lá na frente com o violão, junto com o Cleide, todo mundo ensaiando e tal. É porque ele tava mostrando a música e também quando a gente ter viagem, ele falou que eu ia tocar o violão, né? Porque tinha guitarra, e aí ficaria, acho que 2 guitarras e um violão. Aí ele falou pra eu tocar e foi quando eu... Deixa eu perguntar, você fez a composição, mas você fez com violão. Como é que funciona a implementação dos outros instrumentos e a parte da divisão de vozes também? Porque você fez só com a sua voz. É verdade. Então, assim, tem uma diferença quando coloca os outros tons de voz, né? Cara, muito boa essa pergunta, porque assim... Hoje em dia, eu tento... Quando eu vou compor assim, eu já penso no contexto, assim, que eu imagino da música. Onde seria, sei lá... Mas isso também vem com a experiência de produção musical. Eu nunca produzi, cheguei, tipo, peguei um projeto e produzi. Agora que eu gravei a música Tudo Novo com um amigo meu, e é o Destino Cruz, que eu participei intensamente ali, entendendo como que é o processo de composição. Você pega ali a música voz e violão e vai fazendo um arranjo, vai fazendo o desenvolvimento dela, as fases dela. Começa assim, as texturas, depois vem essa e tal. Aí você vai entendendo, tendo uma visão, né? E eu tinha já essa intuição do que eu queria, né? Nessas músicas que eu gravei. Mas na Sopro também, que eu fui mostrando para meus amigos, foi surgindo naturalmente. Só que essa pergunta é boa porque esse lance do instrumento, como eu sempre eu tocava junto com, enquanto eu compunha, era meio que uma ferramenta, né? Às vezes tem gente que acha que é ruim, porque vira um amuleto, né? Você consegue compor com o instrumento. Mas é bom, porque você tem uma noção harmônica ali, né? Tipo, a minha visão de leigo do assunto, eu acho que fica até mais fácil, né? Pra iniciar. Porque, por exemplo, você já vai estar criando a melodia. Então, no fluxo ali já vai sair também. Sai. Então, às vezes eu acho que é bom, mas eu percebi que também é legal você fazer sem instrumento. Mas por que você acha isso? Porque, às vezes, se eu vou no instrumento, eu tô meio que acostumado a fazer aquelas mesmas sequências de acordes, caminhar pelos mesmos caminhos. Se eu faço só a voz, eu posso explorar melodias diferentes e aí depois encaixar. Tem gente que compõe assim, faz melodia e depois alguém vai lá e encaixa os acordes, a harmonia. Legal. E saem músicas incríveis, já vi, né? Só que, por exemplo, eu também gosto de tocar piano. É outro universo também, parece que são facetas, sabe?
Às vezes o piano é mais uma coisa mais... Na verdade, não. Acho que esse lance intimista... Tô um pouco confuso. Esse lance... Não, eu acho que são facetas, mas também eu acho que tem uma coisa que se repete, que é um pouco do lance intimista e também melancólico, mas às vezes tem umas músicas que eu gosto de fazer mais extrovertidas, mais soltas, despretensiosas. Então, e o instrumento me ajuda a entender um pouco disso, né? Mas o arranjo vocal, quem fez foi o Clênio. Ah, entendi. Então ele ouviu... Seria bom se ele estivesse aqui, né? A gente conversar. Ô, doideira, hein? Mas geralmente... Por exemplo, na música Destino à Cruz, fizemos eu gravei ela e fiz o arranjo vocal com o grupo Verso. Foi uma experiência incrível. Nossa, que legal. Com alguns membros do grupo. 4, né? 3. Com o Dinan, a Mila e a Débora. E aí, a gente tava lá... e o Daniel Ranon também, que tava lá gravando. E aí, a gente foi sem nenhuma ideia. A gente foi gravando no processo. Falou, acho que aqui seria legal fazer só uníssono. Aqui abre uma voz, abre 2, 3. Aqui todo mundo forte. Aqui, normal, tenor e vai indo. Aqui a gente pode fazer uníssono e aqui abrir e fazer uma dissonância, sabe? Então, foi literalmente uma construção ao mesmo tempo. Que da hora. Né? Então, foi uma experiência muito boa compor esse arranjo. Então, acho que vem da parte de você... Sim. Ir fazendo, né? Como eu disse antes. Tipo, você ir fazendo. Eu vendo as produções, eu comecei a ficar, caramba, então... É assim que dá pra fazer? É assim que... São esses caminhos que dá pra seguir? Então, você vai criando mais conexões mentais ali com aquilo que você tá lidando. Pode falar. Da parte da gravação, a gente sabe que você participa do Ventania. Então, assim, seu primeiro clipe... É clipe que fala quando é, tipo, um vídeo ou uma música, ou é... O primeiro... a sua primeira composição que você lançar. Gravou, no caso. Sim. Foi com Ventania ou foi de outro lugar? O Ventania... Como é que foi sua experiência com o Ventania? Eu entrei... Tem que explicar quem é o Ventania ou não? Todo mundo... Ventania é uma gravadora, né? Era um selo de distribuição, de artistas e tal, e agora, que surgiu no NASP, e agora é uma gravadora, né? E aí tem vários artistas, e eu entrei recentemente. E eu já tinha gravado a música, né? E agora eles vão auxiliar na divulgação, a entrar em playlists e tudo mais, na parte que alavanca ali, porque se eu sozinho, se eu lanço, eu dependo do meu público apenas. Sim. Mas eles têm um conhecimento realmente de estratégias de mídia musicais, né? Então eles trazem essa parte, né? Entendi. E aí eu gravei, eu apresento pra eles e tal, e eles gostaram do projeto, de mim como artista, e vamos lançar pelo Ventania, entende? Mas você entrou no Ventania agora, recentemente, né? Isso. Quando você começou a sua carreira solo. Depois que você saiu, por exemplo, do coral universitário, você passou ainda por mais 2 grupos lá dentro do NASP. Sim. E agora que tá na carreira solo. Pois é. Isso? Exatamente. O primeiro coral que eu participei na vida foi o universitário. Olha. Foi a primeira vez que eu cantei ali, tipo... Eu sempre gostava de coral antes, mas não tinha nada assim perto. Máximo grupo de louvor, assim. E aí eu fui pro NASP, fiz o teste pros corais. Aí eu passei no NASP e universitário. Aí eu fui no teste dos 2, eu fui no do NASP, né? Achei legal e tal. Só que no do universitário eu achei fantástico. Por quê? Porque as músicas do Clênio eram muito dinâmicas. Uma hora tinha uma música meio que com uma levada... Com Jesus eu vou... Já viu essa? Sim. É aquela que é meio hispânica, sabe? Meio mexicana. Aí do nada vinha uma outra meio rock. Aí do nada vinha uma outra meio MPB, sabe? Então eu fui tentando ali... Nossa, eu falei que eu gosto dessa coisa dinâmica, né? E aí eu me atraiu muito, falei, vou ficar nesse. Não podia ficar nos 2. Aí fiquei no coral universitário, depois fui pro coral livre, aí tava nos 2. Aí depois eu fiz o teste... Antes eu tinha feito o teste pra academia da voz, que eu era fascinado nesse coral. Eu olhava assim e falava, é meu sonho. Só que eu achava um sonho muito distante, assim, porque, nossa, só os a galera... tops, né? Exatamente. Era só novo tom e vocal livre. Era novo tom e vocal livre. Aí eu olhava assim, eu falo, eu sou de algum? Nenhum, né? Mas tinha alguns agregados de outros cursos e tal, mas falavam que era muito difícil e tal. Aí eu fiz o teste... Realmente eu não passei. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ouvir todos os musicais da academia. Fiquei mais fã ainda, sabe? Aí eu fiquei ouvindo. Falei, não, eu quero passar nesse coral, eu quero cantar. E aí eu fiz o teste de novo, passei. E, nossa, eu fui muito feliz. Todos esses grupos eu fui feliz. Inclusive no Academia da Voz.
É muito emocionante, porque era a complexidade dos arranjos do Linneu, misturado com os musicais e também com os amigos. Era muito bom. E aí, depois disso, eu passei pro Grupo Versus. Então, eu mesclei entre os dois. E com o Grupo Versus também foi muito divertido. A gente fez turnê pro Nordeste. Nossa, foi fantástico. Foi antes da pandemia, foi em 2020, antes de ter a pandemia. Então, foi no momento certo mesmo. A gente foi pro Maranhão, Bahia. A gente passou em Fortaleza, vários lugares. João Pessoa. Então, foi... A partir daí eu conheci bastante coisa a partir dos corais em si, eu conheci... Bastante lugares, coisas novas. Exatamente. E aí, depois que eu me formei, voltei pra casa, né? E pensei em continuar assim... Eu já cantava antes, sozinho. Só que não era uma coisa que eu realmente... Queria trabalhar. Não, eu queria muito. Não, sim. Só que não era uma coisa que tinha muito convite. Ah, entendi. Então, eu comecei a estruturar, assim, a questão de músicas que eu queria divulgar e me convidar. Ah, entendi. Eu ia nos lugares e falava, eu quero cantar aqui. Eu tenho música, eu sou compositor. E aí, tipo, no começo foi bem chato, assim, porque muitas vezes a pessoa não entende que um ministério é diferente de não, pode ser um cara lá. Musical, assim, né? Exatamente. Mas, conforme as oportunidades foram surgindo, porque eu cantava antes só na minha igreja, lá no Tabuão, antes de eu ir pro NASP. Só que eu queria cantar, divulgar minhas músicas, né? Então, foi uma experiência que eu tô desenvolvendo até hoje. E eu dou graças a Deus, porque, assim, apesar de eu não... Antes de eu fazer parte de gravadora, nem nada, já conseguia ter algumas pessoas que ouviam minhas músicas, né? Com o canal no YouTube. E também pelo Instagram. E a partir daí eu comecei com essa cara de pau, assim, tipo, eu quero cantar, eu quero divulgar, eu quero ir aí. E as pessoas começaram a ver, e conforme as coisas foram surgindo e as pessoas foram vendo o que estava acontecendo e tal, foram surgindo mais convites. E aí, por exemplo, essa semana, eu fiquei muito feliz, porque eu voltei do Piauí, que eu cantei lá. Nossa, que legal. A convite do meu amigo Max, que também é do NASP. Um salve pro Max. Stefan Max. Ele era da minha sala. É mesmo? Olha aí. Ele fez o Aiolo lá, que é um projeto que ele construiu no NASP. Então, aí, me chamaram pra ir junto com ele. E a gente cantou lá, foi incrível. Já fui... E nesse ano foi o ano principal, assim, determinante pra essa questão. Porque foi quando eu realmente falei, eu quero ir adiante com isso, sabe? E aí comecei cantando nas igrejas aqui perto, né? Depois fui visitando outras cidades, até que virou outros estados, né? Eu fui a convite de alguns amigos para Espírito Santo. E é legal porque sempre são amigos que eu conheci no NASP. Na verdade, em Rondônia, network, né? É o network, que não foi nem planejado, mas surgiu. E é engraçado porque alguns não... Teve só um que não foi por amigo. Foi pelo Caixa de Música, que é um programa que eu cantei na Novo Tempo, que é muito bom, é uma vitrine. E aí, o pessoal de Rondônia tava procurando alguém para cantar num retiro lá, de retiro de carnaval. E eles queriam alguém que fosse cantor, compositor, acessível. E aí, eles me chamaram, ninguém ali me conhecia, tipo... Não teve alguém que, tipo, era amigo em comum, que divulgou. Não, eles viram no YouTube alguma coisa e chamaram, falaram que queremos dele. E aí eu fiquei impressionado com isso, tipo... e fui lá cantar, fiz o retiro lá em Rondônia, foi incrível, incrível demais. Aí depois foi amigos que chamou pra Espírito Santo, amigo meu que era professor lá. Fiz uma semana de oração lá com os alunos da Escola Adventista. Teve também uma semana de oração no Paraná, em Laranjeiras do Sul. Cara, que legal! Interior de São Paulo, interior do Paraná. Então, tudo isso, eu me sinto muito feliz, né? De tá viajando e de estar compartilhando. E fazendo algo que você gosta muito, né? Exatamente. Eu fico impressionada como o NASP abre muitas portas, né? Sim. Toda essa sua experiência, você iniciou... Ali. Você iniciou na pré-adolescência, mas também iniciou profissionalmente lá no NASP, né? E se você tá aí... ouvindo essa história do Leandro e pensando, poxa, podia ser comigo. Queria viver isso. Pode ser no NASP. Com certeza aqui você vai encontrar... Você vai ter ótimas experiências para sua vida, né? O curso de música, que é o que o Leandro fez, ele fica lá no NASP Engenheiro Coelho, mas nós
Tricamp, né? Todos os UNASPs têm diversos cursos para você fazer. E a gente tá aqui com um baita desconto de um voucher de R$2.000. Olha só, Uau, R$2.000. Uma oportunidade, assim, que não dá pra perder. R$2.000 para você fazer a sua faculdade. Mas é assim, olha, é um voucher que vai ser diluído nas suas mensalidades, tá? Então, pega essa informação do jeito que eu tô te falando, R$2.000 para ser diluído nas suas mensalidades. Você escolhe o seu curso e acessa sp.nasp.br/conteúdo, o tracinho know-how. Também, se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, você vai ter acesso ao QR Code para direcionar a tela a câmera do seu celular. Mas se você está ouvindo a gente em qualquer outro tipo de streaming, fica aí o link que eu vou falar novamente, sp.nasp.br/conteúdo, tracinho know-how. E também tem na descrição, hein? Você ir lá, clicar e ficar tranquilão. Aproveitando essa pausa. Essa deixa. Vamos agora nos deliciar com o hambúrguer do Flavors. Uau. Que é um dos nossos patrocinadores também. Que, assim, aqui em São Paulo, ele já ganhou destaque no cenário dos hambúrgueres, assim. Então, não é pouca coisa, sabe? Os caras são diferenciados. Ai, obrigado, Cat. E a hamburgueria Raiz Capão, né? Raiz Capão. Tô aqui no Capão. Ela tá entre as 30 melhores de São Paulo, cara. Então, imagina, São Paulo é gigantesco. Então, imenso. Entre as 30 é algo surreal. Vamos lá. Ai, que bonitinho esse negócio aqui. Gente, pra você que tá vendo a gente e é de São Paulo, quer pedir o Flavors, olha só, a embalagem é térmica. Muito legal isso, né? Porque daí chega na sua casa. Isso mesmo. Pra você que tá afim de comer esse delicioso lanche, vou deixar o arroba pra vocês, que é TheFlavors_Burger. Se você não entendeu o que eu falei, eu vou soletrar. É o seguinte, é arroba THEFLAVORS_BURGER. Beleza? Então digita aí que você vai conseguir encontrar eles no Instagram. Tá bom? É isso. Vamos lá. Ó, o meu e do Paulo é vegetariano, o seu é com carne. Que você não é vegetariano, né? Então fica à vontade então, aí. Vamos lá. É muito bom. Gente, eu amo lanches. Meu, lanche do Flavors é muito bom. Recentemente eu fui lá com a Lilia, nossa filmmaker. E a experiência lá também é muito legal. O ambiente é muito confortável. Muito bonito, né? E lembra muito know-how, viu, gente? Tem essa perto? vibe assim. É, aqui pertinho. É muito legal. E lá, assim, qualquer opção de lanche, se você é vegetariano, você pode escolher qualquer opção dos lanches dele e pedir pra ser vegetariano. Então, dá pra substituir. Não tem só um lanche vegetariano. E também, a gente comeu uma sobremesa. Meu Deus do céu, muito bom. Uma torta de cookie recheada com Nutella. Nossa. Com uma bola de sorvete. Meu Deus do céu, muito bom, muito bom. Vale a pena, vale a pena. Deixa eu dar mais uma mordidinha pra gente continuar. Uma delícia. Nossa, é muito bom, meu pai do céu. Uma dúvida aqui agora, né? Voltando sobre o Ventania. Caso eu, Paulinho, vulgo Paulo aqui, sou compositor também, tô no meu início, e eu quero entrar no Ventania. Como que funciona? É indicação? É contratual? Eu chego e falo, olha que eu tenho um trabalho. Como é que funciona? Eu vou falar como eu fiz e como eu vejo como acontece com uma galera. Pra quem é do NASP, tinha um acesso mais fácil, assim, com quem é da liderança do Ventania. Que é com a Jaqueline, o pessoal do... Jaque Palheiro, a Jaque Palheiro, o esposo dela, né? Matias. E o pessoal do próprio Vocal Livre, né? E eu tinha contato bastante com o Esdras Gondim. Era meu amigo da sala. E aí, eu falei pra ele, cara,
como é que é pra entrar? Calma, vocês eram da mesma turma? A gente era da mesma turma. Nossa, a gente se formou que legal, junto. cara. A gente se formou na mesma turma. Ah, então formou a turma de ouro, né? Foi muito boa essa turma. Meu Deus do céu. Pois é. E aí a gente... eu falei, cara, como é que é pra fazer? Ele falou que indicou tal, mas teve um período aí, porque eu ainda não tinha nada gravado. E a ideia do selo é você divulgar o seu trabalho, né? Musical. Sim. E aí eu não tinha nada ainda. Até que depois de um tempo encontrando com a Jaque e tal, eu pude divulgar. Mas eles têm um e-mail. Eles têm um e-mail que você pode... Que eu não sei agora de cor, desculpa. Mas Não, eles sem têm. problema. Eu sei que eles têm. Você pode entrar em contato pelo Instagram também. No direct, né? Deixa isso. eu até ver aqui, que daí eu já falo pro pessoal. Mas pode ir falando. E aí você divulga, você entra em contato. Eles têm bastante artistas, né, que fazem parte lá. E eu acho que é isso, você apresentar. Eu tenho esse trabalho musical e gostaria de fazer parte desse selo, dessa gravadora. Que legal. @ventania.us. Exatamente. Então, é isso. E Entendi. de preferência que você Então- já tenha alguma coisa pré-encaminhada, tipo, pré-feita já, tipo, alguma coisa que já tá na pré-produção, ou já a produção completa, porque fica mais... Algo mais palpável, entre aspas, né? Pra fica mostrar. mais palpável pra eles ouvirem, pra eles verem, analisarem você, Que legal. ver se identifica, porque tem a ver com uma certa identificação Entendi. também. Então é mais o fato de você chegar e falar, olha, meu trabalho, escuta meu trabalho aí. Não é por indicação, né? Ou funciona também? Tem também indicação, tanto é que eu pedi pro Wesley pra ele me entendi. indicar. Então eles acabaram sabendo mais por indicação, mas quando eles viram, né, que eu entrei em contato, Entendi. mandei as músicas, a minha proposta e tal, eles também mandaram as deles e a gente foi se alinhando. E basicamente isso. Tem a indicação, mas também tem muito Do próprio trabalho, né? que da tem pessoa que tá- chegar... Por exemplo, tem um amigo meu que ele entrou recentemente. Uhum. Ele falou, cara, como é que é e tal... Eu vou tentar, vou chamar ela aqui, vou conversar, vou divulgar. O não já tem, né? Não custa nada tentar. E ele entrou, conseguiu Que entrar. legal. Vai lançar uma música por eles. Então, amanhã, inclusive, a gente tem um evento de uma gravação lá em Itapira, né? Que a gente vai fazer uma gravação lá. Então vai reunir bastante. Se não, eu acho que vai ser a maioria dos artistas do Ventania. Vão estar lá. Nossa, cara. Então vai ser um Então, evento Vai ser gigantesco, um super né? evento ali, uma gravação de algumas... De muitas músicas dos próprios artistas ali. Nossa, Então vai ser que muito legal. bom. Show. Top. Pessoal, é isso então. Esse episódio vai ficando por aqui. Que isso? Não? Não. Já acabou? Não. Ele querendo... Olha, é pegadinha. É pegadinha. Não. Não, vamos falar dos improvisos. Menino, é verdade. Eu esqueci, olha só. É verdade. Vamos lá. Pois é, vamos lá. Acabei me perdendo. A gente sabe que você curte muito fazer improvisos, né? Você falou isso em off pra gente. A gente também deu uma stalkeada em você no Instagram e vimos que Com você certeza. fez o improviso do coco, Sim. da maçã verde. E hoje a gente trouxe aqui algumas pessoas. Trouxe pessoas não, mas é uns vídeos de alunos Sim. que querem que você faça alguns improvisos. Você tá preparado? Se eu tivesse preparado, não seria um improviso. É verdade. Olha, boa. boa. Vai, a dica aí, ó. Mas, Não, mas eu tô vamos lá. sempre levando coice de mula aqui. Né? Mas hoje, não. Ah, é mesmo? Não, É porque não assim, foi ó, muito coisa, Hoje é uma desculpa. quarta-feira que a gente tá gravando, então você sabe, né? Toda quarta-feira tem know-how. E o know-how que sai hoje, no dia que a gente tá gravando, é o know-how do CVV. E a gente sempre faz alguns cortes pro Instagram, né? E o corte foi hoje? Ou vai ser amanhã? Foi hoje. E a nossa convidada deu várias em mim. Mas eu gostei, sabe? Porque é assim que a gente Você falou, aprende. não, então vamos lá, Essa então, já é. que ela quer. Não, mas desculpa, é porque tem um certo preparo, digo assim, de referências, né? Mas também, se eu tiver 100% preparado, aí não vira. Mas desculpa. Foi engraçado. Não, vamos lá. Vamos lá. Foi tipo a resposta pra aquele menino, né? Perguntando sobre a música. É. Eu sou o Henrique, eu sou do 31C, do Tails. E eu queria saber se você consegue fazer uma rima com Corinthians. Corinthians e Libertadores. Campeão hoje. Eita! Eu sou o Matheus, sou do ciclo. Calma aí. uma de Calma aí, cada Matheus. Não, calma uma aí, de Matheus. cada vez. Uma de cada vez? Então vamos lá. Corinthians e então. Libertadores. Corinthians e Libertadores, vai.
salve o Corinthians, o campeão dos campeões eternamente dentro dos nossos corações. Era eu tão jovem quando vi Roberto Carlos tirar a bola na lateral. Gritei com o meu primo sim, até a voz acabar. Finalmente não haveria mais nada para zoar o melhor time do Brasil. Falavam que não tinha Libertadores, mas agora o que vão falar? Salve o Corinthians. Campeão dos campeões. Eu tô aqui dançando, gente, mas é só vitrine, viu? Porque eu sou palmeirense, então... Se quiser, a gente faz a segunda parte do Palmeiras. Tem mundial, mas enfim. Então, eu ia falar isso, eu ia mencionar, né? Mas ela já sentiu que foi uma patada, já não quero deixar mais tensa essa gravação, né? Então bora pra próxima. Vamos lá, então. Oi, Leandro, eu sou a Júlia, do 2º ano do ensino médio. Eu gostaria que você fizesse uma música sobre a minha sala, que é o 21D. O famoso 21D, 21D. Né? Seria legal se eu conhecesse, né? Pensa que é o 2º ano do ensino médio da manhã. Do NASP. Essa informação te ajuda? Vamos lá, então. Tantos sonhos eu tenho pra seguir, mas ainda sou tão jovem. Há muito para enfrentar, mas o que farei, não sei. São tantas possibilidades que eu fico às vezes meio confuso, mas às vezes até no fuso horário do mundo. Tô só seguindo. Eu sinto como se fosse tão tarde, mas sei também que há tanto tempo pra sonhar. Sou apenas do segundo D. 21D? 21D. Sou apenas do 21D. 21. Agora eu tô me perguntando, 21, quantos segundos anos tem? Bastantes. 21 mesmo? Não, é que assim, ó, eu aprendi pela hoje letra. com a Lilia. O 2 é de 2º ano e o 1 é do 1º turno, que é amanhã. Por isso que é Nossa, não 21. sabia disso aí, não. Então, daí tem o 32, que é o 3º ano da tarde, né? Que o 2 é o 2º entendi. período. E assim, Sou é assim, né? apenas do 21D. Sou apenas do 21D. E vou dizer para você, ainda tenho muito pra viver. Uhul! Nossa, que legal. Arrasou! Foi Gostei. difícil porque realmente 21D 21D. é um número que eu não tinha uma experiência com Né? ele antes, né? Tá Mas vendo? tudo bem, Você tá vamos lá. espelhando Da hora, aqui. que da hora. Próximo. Eu sou o Matheus, sou do 2º A e queria que o senhor fizesse uma música sobre religião. Nossa. Se o senhor fizesse. Senhor. Senhor. Tá um Meteu senhor essa. já aí. Que bom, voz me ser, se voz me ser me permitir. Então vai lá. Sentado à mesa, partindo pão, cantando hinos em comunhão, auxiliando o meu irmão que chora sem respostas. Vivo assim minha religião, vendo assim além do sim ou não. Há mais no fundo do meu coração do que você pode enxergar, do que pode nomear. Há mais em mim que um mero
nome. Além de um nome, há alguém que ama e procura ter uma experiência real. Com Deus. Com Deus. Gente, mensagem subliminar. Quem pegou, pegou. Amém. Caraca. Amém. Tô impressionado. Você já conhecia essa música? Vão achar que não é improviso agora que ela cantou. Não, gente, é porque a frase ter uma experiência real com Deus é na nova semente. É, legal. Então, E a Não, gente mas pera, deixa eu entender. Essa música, ela é uma composição ou você acabou de improvisar Acabei ela? de improvisar, só que eu usei de referência a frase da nova a frase semente, da né? nova semente. Caraca. Pois é. Velho, nossa. Olha, ainda bem que tá Não, gravado, é né? realmente um dom, né? Nossa, eu Quando a jurava gente que fala. já... Pois é, às vezes eu vou nas Nossa. igrejas e faço esse quadro, né? Ó, falaram aqui que você é uma máquina de fazer dinheiro. Sério mesmo? Onde que tá esse dinheiro? Vamos meu achar. filho. Vamos Você tá encontrar. perdendo tempo, hein? Pois é. Eu canto às vezes nas Não, igrejas cara, essas como que essas isso músicas. acontece? É inexplicável. Que louco, Cara, eu achei muito legal. Eu acho que é engraçado. Eu tava pensando, porque me perguntaram quando eu fui pra Piauí, eu faço improviso com eles, né? E tinha um pessoal que fazia poesia. Eles falaram, como você faz isso, cara? Porque, assim, a gente faz poesia, a gente demora e tal. E eu entendi a pergunta deles. E eu fiz uma comparação, ó. Vê se vocês acham legal essa comparação. Tá. Tipo, no futebol, tem uma hora que você faz uma jogada ensaiada, né? Você vai cobrar uma falta, o cara rola, você vai lá e chuta, você ensaiou aquilo. Certo. Uma coisa que foi treinos, repetição, e pesquisa ali, cálculos, pra dar certo. Então, acho que isso é uma composição mesmo, assim, fechada. Agora, o improviso, eu acho que é tipo quando você tá com a bola na frente de um zagueiro e você precisa driblar ele. Então, você tem que inventar alguma coisa pra poder Passar por se ali. sair dessa situação. Então, é uma coisa que às vezes sai um drible lindo, às vezes você tropeça e cai. Então, às vezes é uma coisa bonita, às vezes não. Então, eu acho que a improvisação é tipo isso. E vai de acordo com, sei lá, às vezes eu tento... Por exemplo, às vezes é mais fácil pra mim com poucas palavras. Às vezes falam bastante, eu vou criando história com isso, né? Vou montando um quebra-cabeça. Tá. Mas, às vezes, por exemplo, me falam, sei lá, tsunami. Eu tento relacionar o tsunami com algum momento da minha vida, com algum sentimento que eu tenho. Legal. Uma coisa forte, uma coisa que, sabe, destrói tudo e, tipo, não para. Às vezes a vida é assim também. Sim. Então, eu tento relacionar essas coisas com coisas que não são animadas, né? Entendi. Inanimadas e transformar elas em alguma coisa, como a maçã, o coco. Aham. E eu acho que, no fundo, tudo pode se tornar ter movimento, né? E eu acho... E aí que entra um lance que eu gosto muito, que é o da imaginação, né? De você criar o seu mundo, de você... Às vezes a gente é limitado. Tipo, isso é isso, né? Mas quando a gente é criança, isso às vezes é isso também. Um lápis também é um personagem de uma luta com uma borracha. E às vezes a gente vai crescendo, e não que é ruim, mas às vezes é necessário pra você viver, trabalhar, sobreviver. Sim. Mas que se perde. E é bom voltar a ter isso. É bom. E você só pode ter isso se você realmente voltar a quebrar as paredes que falam assim, não, é só isso. Não, tudo pode ser tudo, sabe? E o que me ajuda também é assistir bastante coisas que... Principalmente até mesmo porque no desenho animado, por exemplo. A gente acha que é coisa boba de criança. Ali tudo é possível. É Sim. verdade. Numa animação. Tem até um artista que eu gosto muito, que é um dos fundadores do Estúdio Ghibli. Né? Ai, sim. E o padrão de desenho dele é diferente dos roteiros dele. É quase, vamos dizer assim, um improviso. Porque ele faz sem Legal. fala nenhuma. Ele faz os desenhos sem fala. E depois ele vai colocando as falas, colocando, assim, os diálogos. Então, tipo Sim. assim, até então é uma coisa que vai surgindo. Que não tem Eu não o sabia enredo disso. ali, né? Tipo, Exatamente. Cara, Ele que vai legal. fazendo e depois ele vai fazendo, juntando, colocando as falas, os diálogos. Tanto é que os desenhos deles são bem contemplativos, né? Tem bastante imagem. E não se preocupe em realmente acelerar as coisas. Não, é bem... Tanto é que às vezes tem uns que é 2h30. E às vezes isso é um tempo muito grande para uma animação. vamos dizer assim. Sim, que é bem Então, trabalhoso. É uma das referências assim, que eu vejo, nossa, que ele realmente expande além daquela Que coisa da que precisa ser hora. seguida, aquele padrão. E isso me ajuda também na composição.
a Legal. improvisar. Da onde que veio a sua ideia de colocar isso nas suas apresentações? De, tipo, colocar o improviso? Porque, tipo assim, nada a ver, né? Você vai cantar. Aí você vai lá e fala, fala a palavra aí, abacate. Então, abacate. Daria uma boa música. Aí, ó. Então, deixa eu ver. Eu comecei a fazer isso porque eu percebi que a apresentação, quando eu vou na igreja, além de eu estar ali expressando o meu ministério, algumas músicas cover, né, que o pessoal canta junto, eu acho que esse momento é legal de interação. Que você interage com as pessoas e sempre eu me proponho esse desafio, né? Na primeira vez eu falei, mano, acho que eu sou louco de fazer isso, né? Tipo, será que eu vou conseguir mesmo? E como eu fazia, às vezes, em casa, eu falei, é só eu ter um cuidado redobrado pra selecionar as palavras. E aí, foi isso. Eu comecei a ver e vi que o pessoal gostava. Vi que tinha formas de você fazer. Às vezes eu fazia, por exemplo, quando eu fui cantar numa igreja onde o pessoal compunha junto, a gente foi escrevendo a letra e cantando junto. Nossa, que legal! Em outro lugar, foi tipo assim, eles falavam as palavras e eu só cantava. Eu percebi que assim é mais rápido, né? Uhum. Então eu percebi que é uma coisa que eu gostava de fazer, né? De improvisar, e às vezes as pessoas não acreditam. Falam, não foi, era gravado. Já tinha alguma coisa. Eu coloquei a palavra que ela sugeriu, aí ela começa a acreditar, entendeu? Que é o improviso louco, mesmo. cara. Legal. Eu quero aproveitar que você já tá aí com o violão no colo. Eu sei que você vai lançar uma música nova, Sim. né? Dá uma palhinha dela pra gente também. Um spoilerzinho. A música Tudo Novo, já tá tudo gravado, falta só a parte burocrática agora pra lançar. E, enfim, eu tenho um carinho muito grande por ela. Uhum. Se abre o céu e acalma o mar, vou navegar em águas bem tranquilas. Se um dia é frio, no outro sol aquece. Se o rio percorre a favor, não vou compor canção de lamento. Dos tormentos eu faço um louvor. Tem coisas que ninguém pode mudar, e é certo, tudo novo se fará. Não mais as circunstâncias farão abrilhantar ou impedir sorrir o meu coração. Nossa. Que lindo! Amém. Ela se utiliza um pouco da metalinguagem, né? Porque eu falo nela sobre a própria composição. Que eu compus ela em um momento muito... Tava tranquilo, né? Tipo, de férias. Aí eu tava tipo assim, não, se abre o céu, imaginando coisas muito tranquilas. Só que aí depois eu sabia que daqui a pouco eu ia ter que voltar pra comportagem. Ia ter aquela tensão. Será que eu volto pro NASP? Como vai ser minha vida? E aí eu comecei a pensar que eu continuaria procurando louvar a Deus, né? Procuraria ainda continuar feliz, né? Em meio às circunstâncias que são ruins. É por isso que ela fala, tipo... mesmo se o rio não percorreu a favor e tal... se o rio percorreu a favor, eu não vou compor. Eu não vou compor canção de lamento, mas mesmo no tormento eu faço disso um louvor. Então, ela resume basicamente de como eu comecei a compor, né? Dos momentos que às vezes eu queria sintetizar alguma ideia que eu não conseguia expressar muito bem, mas que eu queria para minha própria resolução. Então, basicamente é isso. É um louvor, até então. Que busca... Que legal, cara. Vamos encerrar assim. Passa isso, sentimento, né? Nossa, muito forte. Então, ela vai ser lançada em breve nas redes sociais do YouTube. YouTube é uma rede social? Não. No YouTube e... Nossa social media fala que é. É? A gente se socializa ali, né? Tem comentários, curtidas, então é uma rede social. É uma rede social, fica a dica pra do você. Do YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer. todas as plataformas. Vai ter em o breve. pré-save?
Vai ter pre-save, mas ainda não tá disponível. Tá bom. Em breve. Pô, já ia procurar. Pois é. E onde as pessoas podem encontrar você? Quem sabe te chamar pra ir cantar em algum evento? Faça o seu merchan. O meu merchan. Bom, seu momento. Onde vocês podem entrar em contato comigo é no Instagram, pode ser pelo direct, ou no próprio Instagram tem um link na bio, onde você pode clicar e vai ser encaminhado diretamente para o meu contato, para você poder ou encomendar uma música, uma composição, ou me chamar para fazer uma agenda, e agendas variadas, tá? Não, com certeza, a maioria surge em igrejas, mas pode ser em algum evento, sei lá, Campuri, casamentos, canto em casamento também, no improviso, claro. A noiva. Pra não dar algum erro ali. Mas casamento, algum rádio, né? Que mais? Escolas, né? Eu canto em escolas também. Formaturas, onde for. Chá de bebê, chá de panela. Só faz o seguinte, Chá revelação. Chá revelação. Me Me chama. Pra você dormir. Você não consegue dormir? Davi não foi chamado pra cantar ali, pra Saul? Harpa. Pô, me chama. Você vai ter um sono ou seu dinheiro de volta. Abençoado. Então é isso. Legal. Me convide. A agenda desse ano ainda tem algumas datas disponíveis, né? Para dezembro, mas a maioria é para o ano que vem. Tá completamente livre. Então, é isso. Top. Eu não lembro se a gente comentou no início sobre uma frase especial. A gente comentou ou não? A gente Comentamos? comentou em off, né? Você Verdade. falou uma frase especial. É o seguinte, uma frase que você leva pra vida. Por exemplo, eu vou falar a minha que as pessoas já devem estar até... Careca. Careca de saber já. Eita. Que é, o saber não ocupa espaço. Essa é uma frase que meu pai fala pra mim e que meu avô falava pro meu pai. Saber não ocupa espaço. Isso. Então, essa é uma frase que eu levo pra minha vida. Que é sempre buscar conhecimento. Qual seria a sua frase? Ou, sei lá... Seu lema. Coisa. Seu lema. É engraçado, porque sempre eu tenho... Varia. De fases. São fases, mas acho que uma que... Acho que vai aparecer... Não. Eu ia usar uma frase... Não, né? Eu ia usar uma de uma das músicas minhas, mas é um lema pra mim, porque justamente eu compus pra mim me ajudar justamente nessa música. Essa que fala que dos tormentos eu faço um louvor. Pra mim é um lema porque foi libertador pra mim descobrir que eu não louvo a Deus apenas quando eu tô dentro de algum lugar ou, sei lá, só quando eu tô lá na frente, mas ele também aceita aquilo, ele acolhe também as minhas derrotas, sabe? Uhum. E acho que, não sei se você tem essa experiência também, mas como ser humano a gente tem várias derrotas. Sim. E às vezes elas impedem a gente de querer continuar e tal, de seguir, de sonhar, de imaginar. Mas é bom saber que não é só quando eu tô sorrindo, quando eu tô feliz, quando tá tudo bem, Deus tá comigo, mas também nesses momentos. E ela vem também de uma imagem que é de Paulo na prisão, cantando louvores. Então, daí me surge essa inspiração que vem até do que o próprio Renato Garibaldi... Eu acho que eu tirei um pouco essa música, construindo a partir do que a gente estudava com ele, que era sobre a fenomenologia da vida. Uhum. Que ele falava que a vida acontece quando você encontra, vamos supor assim, o fundo do poço, uma força para que essa dor te impulsione mais adiante. Não precisa ser no fundo do poço, mas qualquer dor. Seja de uma dificuldade rotineira ou uma grande perda. Quando você usa essa dor para você se impulsionar adiante, a vida tá fluindo ali, né? A fenomenologia da vida acontece. Eu acho que é basicamente isso, pelo que eu entendi com ele. Eu acostumei a levar isso para mim, né? Porque não é fácil, né? Então, é uma coisa que me motiva muito. Muito Legal. bom. Antes eu quero pedir pra Cat trazer o seu kit know-how. Eu tenho um aqui. kit know-how. Você tem um kit know-how. É verdade. E pra você lembrar desse momento também, quem sabe você faça uma música pro know-how, né? Olha aí, uma vinheta. Tô brincando. Nossa, uma vinheta aí, ó. Já fica a Legal, dica eu aí. posso abrir agora? Ou... Pode, fica à Pode. vontade. Tá, eu preciso saber como abre primeiro. Na frente. Na frente. Aqui na frente? Isso. Vamos lá. Uau! Olha aí, eu tenho uma Aí, caneca. você vai ter a caneca Caneca do know-how. know-how. Caneca know-how. Olha aí.
Vou tomar muitos chás de camomila aqui. Meias. Olha, Topíssimas. pra gente Thaís, jogar nós o somos nosso doidinhos vôlei, com essa nosso meia. futebol. Aí. Muito bom. E aqui tem uma plaquinha pra eu deixar ao lado da minha cama. Na minha... Dá uma olhadinha do lado de trás. Lê. Cara, eu tô com medo. Vira. Essa é a frase Lê em voz alta. principal. Pense como um boleto. Um boleto sempre vence. Fica a dica. Eu vou fazer uma música com isso. Oh, faz mesmo. O boleto sempre vencerá. Vai ser uma música de motivação também. Tenho aqui também uma pessoa que venceu, está correndo. É o atrás da nosso vitória. É o Alberto. Roberto. Ah, ele é um... Cara, ele tava aqui o tempo todo, a gente Só não falou você com ele. não ó, viu. viu? Só... Ele participou desse clipe da Pitty, né? Tudo bem, Roberto? Que bom te conhecer, cara. No final, você não falou nada, É mas verdade. é um Roberto. prazer estar aqui com você também, Roberto. E tenho aqui um microfone. Tem o nome também, o microfone? Não. Não. É o- Não tem nome. Não tem. Eu ia tentar inventar o nome, mas não deu certo, não. Microfone Roberto. Meu improviso não é tão bom quanto Não. o seu. Aí Deixa de deixar de lado. Né? Mas eu tenho certeza que você tiraria uma foto muito melhor dele. Ah, É. provavelmente. Enfim. Pessoal, muito obrigado. Fiquei muito A feliz gente com que os presentes, agradece, com esse momento aqui nossa. com vocês. E Foi um é isso. prazer. Desculpa a gafe. Não, Desculpa tudo a bem. voz. Eles tentaram me calar, mas a Thaís estava aqui. Sabe aquela mulher que Sim. vocês querem me calar? Mas tudo bem. É, a Thaís estava aqui, deu aquela... É isso aí. Valeu. Galera, agora sim. Agora Agora vai, sim, Paulo. tinha- Agora vai, Tinha me Paulo. perdido, mas Agora tá valendo. Agora tá valendo. Gente, desculpa pela voz. Minha garganta tá terrível. Eu tô tossindo parecendo... Mas até que você foi bem. Não Se tossi passou tanto. bem, Deu pra fingir. Mas é isso, gente. Se você gostou do episódio, curta, compartilha, manda pro amigo, pra mãe, pro tio, pro papagaio, pra quem você quiser. Porque foi um conteúdo muito inspirador, de experiências, de sentimentos também. Se você curtiu o Unasp também, dá uma olhadinha no link. Vai lá, o Flavors também. Cara, o hambúrguer deles é incrível. É top. Eu tô Então, louca assim, pra acabar aqui pra já comer. pra Uma coisa. finalizar. Sim. E vocês colocam o Instagram? Eu posso falar? Porque eu acho que eu esqueci de falar. Pode falar. É verdade? Fala. Eu falei no Instagram, mas qual é o Instagram? Qual que é o seu o... arroba? É @LeandroPedroso7. Então, siga lá. Isso Se aí. você chegou até aqui assistindo, vale a pena. Isso. Verdade. Procura ele. É isso, galera. Um beijão. Até a próxima. Até semana que vem. É isso. Isso. Foi muito bom. Não, teve collab.